Queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, porque recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Porque eu jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parente, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a sua palavra. E em seguida o anjo partiu. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que mostra como Jesus é gerado. E eu quero te afirmar que Jesus continua sendo gerado da mesma forma nos dias de hoje. Maria representa um ventre virgem. Maria representa um ventre puro, capaz de dar à luz a algo santo, segundo as Escrituras. Maria é um símbolo profético da igreja, que continua hoje, quando se vive dentro dessa realidade de pureza, dando luz a filhos, dando luz a Jesus. Cristo pode nascer todos os dias no nosso meio, desde que haja uma virgem pronta para um ventre puro, capaz de dar à luz a filhos que sejam santos, à imagem e semelhança do Senhor. Então Maria, ela representa essa realidade espiritual, esse ambiente das nossas igrejas. E a pergunta que eu te faço a você que é pastor, você que é responsável por uma congregação: como está o ventre que você de alguma maneira administra? Como está a virgindade desse ventre que você administra para que Cristo seja gerado? Porque se você tenta de forma artificial dar à luz a filhos, você já quebrou a pureza desse ventre. Se você está preocupado com o número de filhos que você quer gerar e produzir e construir uma produção em massa através de métodos, não, tem que crescer, tem que expandir. Olha, pega um, já começa a treinar outro, e vamos fazer. E se a sua preocupação são números, um crescimento numérico para satisfazer o teu ego e falar: tem uma igreja de tantas pessoas, o seu ventre foi contaminado. E quando o ventre é contaminado, a Bíblia fala que esses ventres contaminados não dão à luz a filhos santos, dão à luz a filhos bastardos. E a bastardia é a porta de entrada para a rejeição e para a orfandade. Veja a realidade da maioria dos crentes que hoje são chamados crentes nas estatísticas da nossa nação. É um conjunto de pessoas imaturas, cheias de rejeição, que não permanecem, que trocam de igreja como trocam de camiseta. Por quê? Porque não foram gerados num ambiente saudável.
ou porque as motivações são erradas, ou porque os próprios líderes estão em pecado. A quantidade de pastores em adultério nos púlpitos da igreja, a quantidade de pastores enfiados em pornografia, a quantidade de pastores com problemas que maculam esse ambiente de pureza para que Cristo seja formado. A realidade disso é um povo que já nasce não de um ambiente puro, não de um ventre puro, mas de um ventre corrompido. E veja-se o cuidado que Deus tem na escolha de Maria. Sabe, Maria, ela descreve o ambiente que nós devemos lutar para preservar nas nossas igrejas. Maria descreve esse ambiente de inocência, esse ambiente de pureza. Uma mulher que nunca tinha sido tocada por um homem. Quando um anjo fala assim: olha, você vai dar à luz a um filho, como isso vai acontecer? Eu nunca tive relação com ninguém. Sabe, Maria é aquela que faz festa para um. E nós hoje, quando cuidamos de 10 pessoas, porque as pessoas foram embora da pandemia, a gente fala assim: nossa, só sobrou 10. Maria estava celebrando um. E a gente está preocupado sempre com a quantidade, porque a gente perdeu a pureza. Os nossos olhos se corromperam pelo resultado, se corromperam por causa das redes sociais, por apresentar algo visível, que muitas vezes é muito mais forte do que a realidade que vivemos. Você já viu isso? Pessoas que a imagem dela é mais forte do que ela mesma. As redes sociais têm o poder de produzir isso. Agora, essa Maria, ela tinha um homem a quem ela tinha sido prometida. Quem era esse homem? José. Qual o tipo de homem Deus permite cuidar da sua esposa? Qual o tipo de homem Deus escolhe para cuidar do seu filho? Para cuidar de Maria? José. José exemplifica a nossa responsabilidade como ministros de cuidar da igreja, da esposa do Senhor. José era um remidor, um cara sem reputação humana, um cara destituído de preocupação com a sua imagem, porque ele ia ter que acreditar na história que um anjo falou com a mulher que ela engravidou, e que a gravidez dela foi do Espírito. Eu quero saber o que o senhor faria, Daniel, se a Carla chega para você e fala assim: amor, você estava lá em Portugal, eu fiquei grávida. Como assim, Carla? Não, do Espírito. O que você faria? José ouviu essa história e acreditou. Diz a palavra que as pessoas da sua região, até depois da morte de José, olhavam Maria com os olhos assim: aí ó, aqui enganou José, contou aquela historinha que engravidou do Espírito Santo. José resolveu abrir mão da sua reputação para guardar, para cuidar daquela mulher, porque ele sabia que mesmo compreendendo a realidade do Espírito, as pessoas não compreenderiam. Sabe, quando nós somos chamados a guardar a igreja, a cuidar da igreja, nós não podemos mais nos preocupar com a opinião das pessoas, nós não podemos mais nos mover a partir de um resultado externo. Nós temos que estar alinhados com aquele que é o Senhor da igreja, para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Isso requer de nós uma vida como a de José, sem reputação humana, sem vaidade ou necessidade de reconhecimento. A gente vê isso nas redes sociais todos os dias, quanta necessidade de reconhecimento. Alguém que marcou a história, sem necessidade de protagonismo. A gente sonha com protagonismo. A gente quer ser visto, a gente quer aparecer. José marcou a história sem necessidade de protagonismo. Ele não expôs Maria por causa dos seus interesses pessoais. Quantos pastores estão expondo a igreja por causa dos seus interesses pessoais? José é a figura desse pai que soube ser filho. Um pai que soube ser filho, porque ao tempo todo ele foi conduzido pela voz do Senhor. O Senhor aparecia a ele em sonhos e falava: sai daqui, vai para lá. Ele saía. O tempo todo obediente à voz do Senhor. Esse José, que tinha um coração de filho sujeito à voz do pai, foi quem Deus escolheu para ser pai natural do seu filho Jesus. O filho que chega no ventre de Maria, depois de ter falado um dia no céu, na eternidade: envia-me a mim. Porque isso é característica de filho. Olha, eu estou indo para tal lugar, você pode me enviar? Um filho se move em envio.
O órfão, um filho, ele se move para glorificar um pai. O órfão, a vontade dele é sempre ser maior que o pai, para provar que ele tem valor. O órfão sempre se move na questão, vou ser maior que ele. O filho se move sobre a terra através desse envio do pai. O órfão se move sobre a terra porque está o tempo todo buscando aceitação. Um filho honra por natureza, um órfão cobra honra. E aqui, quando eu falo com pastores, a pergunta é: se você tem cobrado honra das pessoas que você cuida, você, como pastor, está debaixo de um espírito de orfandade, porque honra não se cobra. Quem cobra honra é órfão. Agora, um filho honra por natureza. E como nós exercemos uma função dupla de pais e filhos, nós precisamos entender isso. Que se a gente se incomoda tanto com as pessoas que não nos honram, é que nós, como filhos, ainda caminhamos dentro de um espírito de orfandade, porque você não cobra a honra. A honra, ela se manifesta naturalmente, inclusive de pais aos próprios filhos. Um pai sabe honrar um filho. O meu entendimento para essa manhã é honrar também filhos que caminham em honra, porque a Bíblia fala: honra quem deve honra. Alguns dos pastores que vão falar nessa manhã não falaram no LED do final do ano, porque o LED do final do ano foi o seguinte: eu abri assim no grupo e falei: quem gostaria de falar? Em 20 minutos já tinha todo mundo ali. Daí algumas pessoas não tiveram espaço. Daí, dessa vez eu não abri convite, eu fui individualmente e falei: eu gostaria que você falasse. Então é uma maneira também de eu poder honrar a tua vida, de ouvir o que você tem a dizer, porque um pai não fica cobrando honra. Se você é sarado nas suas emoções, você não cobra honra. Honra não é alguma coisa cobrada. Quem está afirmado na identidade de filho não tem necessidade de cobrança. E outra coisa, não se ofende com a desonra. Não se ofende com a desonra. Agora, tem uma coisa que é interessante, com isso eu quero finalizar, para passar para a pastora Fernanda. Quando a gente fala de pai e filho, a gente sai de uma dimensão de acreditar para uma dimensão de confiar. Uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar. Pode ser que você que está nos visitando aqui, você que veio eventualmente pela primeira vez, você ouça o que eu estou falando e acredite, falar o que ele está falando, eu creio. Agora, quem caminha como filho tem que sair da dimensão de acreditar no que eu falo e confiar naquilo que eu estou falando, é outra dimensão. E eu tenho um exemplo de uma história que eu ouvi uma vez, que ilustra bem essa realidade. Eu vou até ler para vocês essa história, para eu não cometer o erro, porque toda vez que eu vou contar a história, a Leila sempre fala: amor, você contou errado, não era assim. Eu sempre mudo alguma coisa da minha, né, Leila? Então eu vou ler para não errar. Olha essa história que ilustra bem o negócio de acreditar e confiar. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. E em seguida, ele atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. E a multidão extasiada aplaudiu aquele homem. Então se aproximou dele uma senhora que estava no meio do povo e perguntou para aquele homem, e aquele homem perguntou para ela: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? A mulher falou assim: é claro. Ele falou assim: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Da mulher falou assim: sim, acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? A mulher falou assim: tenho certeza que sim. Ele falou assim: então disse o homem à senhora: a senhora pode fazer um favor e ajudar nesse número entrando no carrinho? Ela falou assim: de jeito nenhum. Conclusão: ela acreditava, mas ela não confiava. Existem momentos na nossa relação que é nítido perceber quem acredita e quem confia. Porque eu acreditava até um certo ponto. Agora, a confiança é quando você põe em prática aquilo que você acredita e produz transformação efetiva. Quem confia se entrega. Quem confia muda sua maneira de agir. Quem confia renuncia às demais coisas para viver aquilo que confia. Não existe confiança
naquele que repetidamente ouve e segue fazendo da sua própria maneira. Uma pessoa que te ouve e segue fazendo do jeito dela, ela não confia. Ela até acredita, mas ela não confia. A paternidade espiritual é apenas um espelho que nos mostra de forma mais clara como a gente tem sabotado a nossa relação com Deus. A paternidade espiritual, ela deixa visível aquilo que muitas vezes você conduziu de forma subjetiva, escondendo de você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes ao longo da nossa vida a gente acreditou em Deus, mas não confiou. E isso fica evidente quando se trata de paternidade espiritual, porque Deus você não vê. Agora, quando Ele põe um representante, porque a paternidade espiritual não é um substituto de Deus, é um representante dele, para que essa paternidade que flui dele se torne algo mais concreto na tua vida. E daí quando isso chega diante de você e fala assim, faz assim, e você fala assim, ai, eu vou fazer do meu jeito, você está simplesmente refletindo o que você faz já constantemente com Deus. Quantas vezes Deus te falou, você ouviu, você acreditou, mas você não confiou? Quantas vezes nos meios dos processos, no meio das dores, parece que tudo aquilo que você pregou não faz sentido, e você se vê acuado numa situação de dor, de medo, de insegurança? Acreditou, mas não consegue confiar. Eu acredito que eu fui levado por Deus no extremo da minha vida, de me ensinar de forma prática a confiar. Ou eu confiava, ou eu teria sucumbido no meio do caminho. Ou eu confiava que depois da cruz tem vida, ou então eu teria fugido da cruz. E é esse o erro que muitos de nós cometemos. Nós não acreditamos, nós não confiamos que existe vida após a morte. Nós não confiamos que depois da cruz tem uma ressurreição. Então a gente foge da cruz. Quando aqueles soldados vêm para nos colocar, como disse o Luiz Hermínio aqui nesses dias, você nunca vai para a cruz sozinho, você precisa de um abençoado para tacar um prego na tua mão. E quando esse abençoado vem, você repreende em nome de Jesus, faz que nem Pedro. Quando Pedro tenta fazer Jesus ser preservado da cruz, o espírito que estava movendo ele era o espírito do próprio Satanás. Jesus fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Então nós muitas vezes somos atraídos por esse instinto de autopreservação, e isso fica evidente numa relação com uma paternidade espiritual. Quando te lança, quando te corrige, quando te expõe, você foge. É o mesmo reflexo da tua realidade, da tua vida com Deus, que estava escondida, mas através de uma vida em paternidade, através de sair de um lugar sozinho e caminhar com alguém que cuida da sua vida, é como se um espelho fosse colocado e você começa a enxergar. Por que eu quis dar essa palavra introdutória? Porque nós vamos ouvir nessa manhã homens e mulheres que em algum momento tiveram esse espelho, que tiveram um entendimento, não dá para eu caminhar sozinho, eu preciso da figura de um pai, porque a Bíblia me mostra isso. Na relação de Moisés com Josué, na relação de Paulo com Timóteo, em toda a construção bíblica, o próprio José com Jesus. A vida na Bíblia, ela se move através de um sistema que Deus governa, que se chama paternidade, porque são pais que são plataformas para que os seus filhos possam ir mais longe. A vida de Deus expressa na Trindade é uma relação de pai e filho o tempo todo. Se nós não entendemos a paternidade revelada em Cristo, o evangelho que nós ministramos se torna um evangelho extremamente legalista, porque uma coisa é você ter um pai, outra coisa é você ter um líder. Uma coisa é você fazer parte de uma denominação, onde te cobram resultados, quantas pessoas foram batizadas no mês, o quanto teve de arrecadação, se você pagou aluguel, mas nunca pergunta como está a tua vida, porque uma instituição, ela cuida de resultados. Agora o corpo, a vida que flui da igreja, se preocupa com vida. Eu nunca perguntei para nenhum pastor que eu cuido como foi a arrecadação do mês. Eu nunca perguntei se pagou conta de luz da igreja. Eu nunca perguntei, nunca pedi relatório de como que está andando, porque não é minha função. Eu não estou cuidando de instituições, eu estou cuidando da vida dos pastores. E paternidade cuida de vida, não cuida de instituição. Ah, mas eu sou pastor de uma igreja e eu gostaria de um suporte, é outra coisa. Nessa vida com um pai, existe conselho e mentoreamento em outras áreas.
que são derivativos da paternidade, mas o centro da paternidade é o cuidado da vida que está sendo formada em nós. E nessa manhã nós vamos ter uma oportunidade de ouvir desses irmãos que provaram isso, que têm vivido isso, e na vida de cada um acontece de uma forma diferente. O entendimento, a maneira que os nossos olhos se abrem, como que da noite para o dia você fala assim, caramba, eu preciso ser cuidado. E o que muda depois que você começa a caminhar. Estava falando até com a Leila, ontem a gente teve uma conversa longa falando de diversos assuntos, e eu estava falando isso para ela. Eu falei assim, eu não sei hoje como seria eu caminhar sem a figura do apóstolo Hélio como meu pai. E não estou falando que seja uma dependência emocional, uma necessidade, não é nada disso. Mas ele me traz uma segurança na minha movimentação. A certeza que se eu estiver fora, eu tenho alguém me corrigindo. Eu não faço do meu jeito, eu não faço da minha cabeça. E eu vou te falar, se eu fosse fazer do meu jeito, eu acho que eu teria um monte de coisas diferentes. Mas Deus não me chamou para fazer diferente, Deus me chamou para obedecer. E quando eu entendo que Deus me chamou para obedecer, eu elimino um monte de risco de fazer as coisas de mim mesmo. E é esse lugar de aprendizado que nós entramos quando começamos a viver paternidade. Um lugar de instrução que nós podemos dizer que instruímos porque também somos instruídos. Porque senão é uma incoerência. Ah, eu cuido de pessoas, beleza, e quem cuida de você? Então, isso é um trabalhar de Deus que está acontecendo na igreja em todo o mundo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, que tem entendido isso. Os amo, me sinto honrado, e eu quero falar para cada um de vocês que caminha comigo como filho, vocês são resposta e vocês são um presente de Deus na minha vida. Porque no momento mais duro que eu enfrentei da minha história, Deus falou assim para mim, eu vou te enriquecer quando externamente as coisas se esgotarem. E no ápice da minha vida profissional, eu não tinha ninguém que eu caminhava comigo como filho espiritual. Quando todos os problemas chegaram na minha vida, e quando todas as coisas se esvaíram na minha mão, Deus falou assim, agora eu vou te mostrar o que é riqueza, e começou a me acrescentar filhos. E a Bíblia fala assim, que quando você enche de filhos a sua aljava, isso traz a você felicidade. Feliz é aquele que enche de filhos a sua aljava. Sabe o que Deus fez? Deus mudou o lugar da minha felicidade. Deus trouxe a minha felicidade no prazer de cuidar de pessoas. E todas as vezes que no momento da minha dor eu cuido de alguém, eu sou consolado pelo Senhor. Então vocês são respostas de Deus na minha vida. Eu não consigo admitir essa frase que pessoas cansam, pessoas oprimem, o pastor está em depressão de tanto cuidar de gente. Isso não existe. Todas as vezes que a gente cuida, a gente é renovado nas nossas forças. Mas nós precisamos ser cuidados. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?